Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar como evitar que o seu casamento se desfaça de maneira desastrosa. O casamento é uma sociedade conjugal afetiva. E assim como acontece nas sociedades empresárias, através do casamento nós passamos a ter uma comunhão de vida onde ambos os cônjuges irão conversar, onde irão morar, quem vai manter a casa, quem administra o lar, em que escola os filhos irão estudar, a escolha da academia, do restaurante, a orientação religiosa, ou não. Tudo isso passa a ser uma decisão comum, porque agora as suas decisões vão impactar a vida de outra pessoa que decidiu caminhar junto com você. Ou seja, agora não é só você. Com o casamento nasce a sociedade conjugal. E a sociedade conjugal passa a ter vida própria. E muita gente esquece desse detalhe tão importante. Então, a partir do momento que nasce a sociedade conjugal, existem regras a serem seguidas. Porque, assim como toda sociedade tem seu estatuto de normas patrimoniais, também no casamento existe o estatuto de normas, que é o regime de bens. E o regime de bens que vai estabelecer o conjunto de normas patrimoniais entre os cônjuges, tá? Então, em decorrência do princípio da variabilidade, nós, cidadãos brasileiros, podemos escolher o regime de bens que mais se moldam aos nossos interesses. E é lógico que esses interesses devem ser interesses idôneos, ok? E em que momento você deve estipular o pacto antinupcial? A pessoa que resolve se casar, ela precisa procurar um cartório de registro civil do seu domicílio e requerer a habilitação para casar. Nesse formulário de solicitação, existe um espaço lá para que você indique qual o regime de bens pretendido, ok? O artigo 1640 do Código Civil diz que se os nubentes não elegerem formalmente o regime de bens, a legislação brasileira ela presume que a escolha foi a comunhão parcial de bens. Mas nem sempre foi assim. Segundo o artigo 1653 do Código Civil, esse pacto deve ser lavrado antes do casamento, durante o período de habilitação. Porque o pacto antinupcial ele só vai começar a surtir efeitos entre os cônjuges no exato momento em que eles são declarados casados. Por isso que ele é antinupcial, ou seja, antes das núpcias, entende? Se você escolher se casar no regime da comunhão universal de bens, a partir da declaração do casamento, todo o seu patrimônio e do seu cônjuge pertence igualmente a ambos. E que bens são esses? Aqueles que foram adquiridos antes do casamento e os que serão adquiridos após o casamento. Com o pacto antinupcial, vocês sabem o destino desses bens. Fica claro ali no pacto, porque tudo foi conversado. Mas acontece que nós vivemos em sociedade, tá? Nós nos relacionamos com outras pessoas. Então, digamos que você venha pedir um empréstimo ao banco ou fazer um financiamento de uma outra casa, um outro bem, Ou mesmo tenha que celebrar um contrato com alguém, com outras pessoas. As instituições financeiras ou os terceiros não sabem que existe um pacto de regime de bens entre você e sua esposa, não é mesmo? E é por isso que esse pacto antinupcial deve ser levado a registro no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges, para que o regime seja oponível a terceiros. E isso independe se o casal tem ou não patrimônio próprio, casa própria. Digamos que João e Maria acabaram de se casar, tá? No regime da separação total de bens. Mas eles foram morar em um apartamento alugado aqui em Belém do Pará. É preciso registrar esse pacto antinupcial? Sim, é preciso. No cartório do primeiro ofício de registro de imóveis do domicílio. Onde eles estão morando? Aqui em Belém. Qual será o cartório? Cartório de registro de imóveis do primeiro ofício de Belém.
Esse registro do pacto antinupcial de João e Maria, ele não vai precisar ser feito na matrícula de registro de imóveis, porque eles não têm nenhum bem registrado, ok? Vai ser registrado lá, mas não precisa ser na matrícula. Então, a legislação brasileira, ela é calcada no princípio da transparência e da boa-fé objetiva. Se o pacto não estiver registrado num local de fácil acesso ao público, como é que eu vou poder exigir que o público se submeta ao que está no pacto, se não houver publicidade dessas normas? Entende? Portanto, o pacto começa a surtir efeito em João e Maria no momento em que está concluída a cerimônia de casamento. Mas perante terceiros, esse pacto deve ser registrado no cartório de registro de imóveis do local do domicílio deles. Se eles mudarem de domicílio, porque eles não têm casa própria, eles vão registrar esse pacto lá no registro do outro domicílio. Kátia, o que eu posso inserir no pacto antinupcial? A princípio, o pacto ele existe para tratar de questões patrimoniais, tá? Mas tem ficado cada vez mais comum conter cláusulas existenciais de assistência moral e material. Digamos que o casal estabeleça no pacto que o marido tem o direito de ser sustentado pela esposa durante 2 anos. Nesse período, ele vai o quê? Se preparar para prestar concurso público. Imediatamente, nos 2 anos seguintes, será ela que terá o direito de ser sustentada por ele. Eles podem estabelecer cláusulas de colaboração entre os dois sem menor problema, ok? Também eles podem estabelecer cláusulas que envolvam o domicílio do casal, que não está autorizado a aceitar uma proposta de trabalho sem comunicação ou assistência do outro, pode afastar uma ou outra questão a respeito de vênia conjugal. Tudo isso é possível no pacto, prevendo o pacto antinupcial. Digamos que a mulher é empresária e o marido é servidor público. Ele tem uma renda segura e ela é rica. Aí ela começa a pensar, poxa, eu tenho mais condições que meu marido. Ele não teria condições de ter a vida que a gente tem se não fosse a minha renda de empresária. E para eu tomar decisões, eu vou ter que ficar ouvindo ele? Seria tão melhor se no meu pacto antinupcial eu tivesse mais liberdade. Você pode fazer isso? Pode, tranquilamente. O Conselho de Justiça Federal, ele entendeu, na 8ª Jornada de Direito Civil, no enunciado 635, ele entendeu essa liberdade quanto às cláusulas do pacto antinupcial, desde que não haja violação da dignidade da pessoa humana, nem da igualdade entre os cônjuges e nem da solidariedade familiar. Portanto, não poderia haver na cláusula do pacto antinupcial direito para o homem que a mulher não tenha, porque essa norma ela ofenderia a igualdade de gêneros. Mesmo se fosse um casal de 2 homens, porque o enunciado ele não fala de igualdade de gênero, ele fala em igualdade entre os cônjuges, que é mais amplo. Então, ainda que seja o casal de mesmo gênero, o pacto antinupcial não pode conferir direitos para um que o outro não tenha, sob pena de nulidade dessa cláusula, Um não pode mais que o outro, porque se trata de quê? De uma sociedade entre iguais, certo? Na solidariedade familiar também não pode o pacto estabelecer renúncia de alimentos, certo? O STJ, ele até admite que um cônjuge renuncie alimentos ao outro depois de encerrada a sociedade conjugal. Mas enquanto perdurar a sociedade, não pode haver renúncia a alimentos, porque ofenderia o princípio da solidariedade familiar. Então, enquanto houver a família tem que ser solidária, Outra coisa, através desse enunciado do Conselho de Justiça Federal, percebe-se que é possível o casal criar um regime de bens que não está previsto na lei, Mas antes mesmo desse enunciado aparecer, o caput do artigo 1639 do Código Civil
já traz como segundo princípio estruturante do regime de bens a liberdade de estipulação. Os nubentes, eles têm autonomia para escolher o regime de bens que quiserem, certo? Criando as suas normas no pacto antinupcial e fazendo surgir o regime de bens absolutamente atípico, assim como nós vemos nos contratos, que existe contrato típico e atípico. Então, devendo respeitar o quê? A supremacia da ordem pública, a igualdade entre os cônjuges, a solidariedade familiar e a dignidade da pessoa humana, tá? Obedecidos esses limites, as pessoas podem criar o regime de bens que elas quiserem. Para finalizar o nosso tema de hoje e justificar o tópico do vídeo, né? Quero trazer algo que é bastante percebido no dia a dia da advocacia familiar. Percebe-se que os casamentos, eles são desfeitos por falta de um diálogo antes do casamento. E por que isso não acontece? Porque as pessoas, elas têm constrangimentos, elas ficam constrangidas de falar de dinheiro. É como se você estivesse questionando a honestidade do outro, se vier falar de dinheiro com o seu futuro esposo ou com sua futura esposa, tá? Isso acontece porque as pessoas misturam as coisas, tá? Com essa conversa, eu não estou questionando a honestidade do outro, tá? Eu só estou querendo dizer o quê? Que o que eu quero fazer da minha vida no que tange ao meu patrimônio e no que tange ao seu patrimônio. E tá tudo bem, tá certo? Ah, você acha que eu estou interessada no seu patrimônio? Né? Como pode dizer? Você estando ou não interessado no meu patrimônio, eu quero que você não tenha direito algum. Eu tenho interesse em você, mas não tenho interesse nos seus bens e vice-versa. E pronto, isso é uma conversa de adulto. E essas conversas precisam ter antes do casamento, tá? Então, se não houver uma escolha muito madura, né, a dois, quanto ao regime dos bens, a tendência é que a ausência desse diálogo conduza à falência dessa sociedade conjugal. Muitas vezes, o silêncio é desastroso. A gente tem que ter sabedoria para distinguir a hora de falar e a hora de silenciar. E perceba que mesmo se for o regime de comunhão parcial de bens, ele pode estar atrelado a elementos diferenciados. Imagine que ao me casar, eu já esteja pagando um imóvel, mais de 60% desse imóvel. E aí eu não quero que esse imóvel em nenhuma porcentagem se comunique com a pessoa que está casando comigo. Então eu quero que esse imóvel seja só meu, exclusivo. Nós podemos sentar e conversar que o regime será de comunhão parcial de bens para todos os efeitos, exceto para esse imóvel aqui. Isso é liberdade de estipulação. Ou então as pessoas podem estipular, olha, vamos fazer um regime de bens nos primeiros 10 anos. Tá? Qual seria? Regime de separação absoluta. Depois, passados esses 10 anos, pode ser o que? O da comunhão parcial. E pode até ser com efeito retroativo a celebração do casamento ou não. Porque, às vezes, a pessoa vai se casar e não sabem se aquele projeto conjugal vai ou não dar certo, tá? No namoro tá tudo ótimo, maravilhoso, mas vivendo junto, né, que a gente vê, né, quem é o outro. A gente não sabe o que irá acontecer. Então, a gente aqui, nesse caso, está se jogando no escuro. Então, não precisa misturar o patrimônio no início. E por que as pessoas sabem tão pouco disso? Porque isso é tabu, tá? As pessoas não falam de sentimento do casamento, as pessoas não refletem sobre isso e acabam enriquecendo os advogados, tá? E eu não estou falando isso aqui porque eu não quero pegar causa nenhuma, não é isso. Só que eu não acredito que a minha felicidade seja construída sobre o escombro de tristeza alheia, tá certo? Eu tenho muita integridade de dizer isso aqui. Pode eu fazer o meu trabalho tranquilamente e o divórcio acontecer de uma maneira segura, de uma maneira que as pessoas possam ficar em paz após o divórcio. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal, que você curta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Afinal de contas, este é um canal informativo, onde nós trazemos informações relevantes sobre direito de família, direito sucessório, planejamento patrimonial sucessório, tá certo? Um forte abraço.